Olá, obrigado mais uma vez pela atenção que você dá ao nosso Fast Message, né? Hoje eu gostaria de falar da importância e perigos dos formadores de opinião. Quem são os formadores de opinião? Formadores de opinião são aquelas pessoas capazes de influenciar outras pessoas e até multidões acerca de determinados conceitos e supostas verdades, tanto na política, filosofia, religião, etc. A grande importância dos formadores de opinião está no fato de eles criar a unidade em um grupo de pessoas em busca de um objetivo comum. Mas onde reside o perigo? O perigo surge quando esses formadores de opinião formulam conceitos para defender interesses particulares, ou até mesmo os seus conceitos eles são formulados a partir de um único ponto de vista, de uma única linha de pensamento, de pessoas que pensam da mesma forma, quando não dá vazão ao debate, à reflexão, a opiniões diferentes. E aí surgem conceitos capengas de uma única forma de pensar. E esses conceitos acabam não sendo conceitos honestos, né? São conceitos que defendem uma única linha de pensamento. Surgem assim as falácias, as meias-verdades, né? E isso dá margem ao surgimento de facções, de seitas e heresias. Para você entender melhor isso, primeiro é preciso você saber diferenciar o que é conceito e o que é fundamento. Por exemplo, Cristo é fundamento. Isso não se pode falar contra. Agora, o que é conceito? Conceito é aquilo que nós entendemos sobre o fundamento. E são os diversos conceitos que dão margem ao surgimento de diversas religiões, né? E você vê que tem muitas religiões dentro do próprio cristianismo. Diferentes formas de pensar, diferentes conceitos. O primeiro formulador de opinião a partir de uma falácia, a partir de uma meia-verdade, foi Satanás incorporado na serpente. Ele usou uma verdade para formular uma mentira e induzir Eva ao erro. Veja, pode-se usar verdades para construir mentiras. Mas quando sabemos que se trata do inimigo, né, vá lá, né, a gente fica de orelha em pé, né? Agora, o grande perigo, o grande estrago, a grande tragédia é quando o formulador de opinião é alguém em que nós depositamos toda a nossa confiança. Geralmente depositamos a nossa confiança em nossos pais, em nossos líderes, em nossos mestres, em nossos pastores. Então você que é um líder cristão, tome muito cuidado ao formular ou aceitar conceitos pré-fabricados que não deram margem, né, ao debate, à reflexão, quando defender uma única forma de pensar. Porque são estes conceitos que fazem surgir as seitas, as facções, as novas heresias. Tomemos cuidado com isso. Né? E os conceitos, né, heréticos, geralmente, eles são bem formulados, mas defendem uma única forma egoísta de pensar, um único ponto de vista. Dias atrás, por exemplo, eu vi um grupo de cristãos, de meninos, que afirmavam para outros que o ministério de louvor e adoração não existe. Que Deus deixou apenas 5 ministérios. O ministério de louvor e adoração foi inventado pelo homem. É verdade que Deus deixou 5 ministérios sim para a igreja. Para reconciliação do mundo com Deus e para edificação do corpo de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas agora eu vou formular minha opinião. É sabido que esses 5 ministérios são para reconciliação e edificação. É sabido. Foi dado à igreja. Mas eles surgiram após a igreja. E antes da igreja. O que existia? Melhor dizendo, um dia a igreja vai sair deste mundo. Vai acabar essa fase. O que a igreja vai fazer? Não vai precisar mais edificar corpo, não vai precisar mais reconciliar o mundo com Deus. O que a igreja vai fazer? Eu te respondo. A igreja vai louvar e adorar ao Senhor. Antes da igreja existiam os anjos. E o que os anjos faziam? Eles louvavam e adoravam ao Senhor. E tudo isso com ordem e decência. E como é feito com ordem e decência? Quando tem um dirigente, quando tem um maestro. Aí você fala, mas todos nós somos adoradores. Opa, o maestro, o dirigente não pode ser só um adorador. Todos nós somos adoradores. Mas o maestro, o dirigente, o ministro de louvor tem que ser aquele que dirige com maestria. Adora com maestria, conduzindo outros à adoração. Bem, este é o meu ponto de vista. O meu conceito, a minha formação de opinião. Eu tenho base bíblica para isso. Numa próxima oportunidade,
né, eu me aprofundo mais nesse assunto. Eu não quero me aprofundar demais agora, né? Mas eu gostaria que a partir daí, usando bases bíblicas, você formule a sua própria opinião. Você crie o seu próprio conceito. Não abrace conceitos fechados. Um beijo no coração e até a próxima. Fique com Deus.